Tudo bem? Eu sou o professor Luiz Carlos, sou filósofo, administrador público e mestre em educação, atualmente curso doutorado também em educação, e sou um dos organizadores do livro Administração Pública em Perspectivas, certo? Pesquisas e relatos de experiência. Nós estamos hoje nesse momento de lançamento dessa publicação pela editora Inovar, a qual nós agradecemos enormemente a parceria no lançamento desse livro, que é muito importante para o debate sobre a administração pública no Brasil. A administração pública brasileira, ela vem ganhando importantes avanços, sobretudo a partir da criação do Programa Nacional de Formação de Administradores Públicos, o PENAP, que foi um ponto de alavancagem da qualificação dos profissionais da administração pública no Brasil, em razão do que, né, a gente considera que esse livro ele está diretamente vinculado a este programa. Alguns de seus autores, inclusive, são oriundos desse programa, tanto eu, professor Luiz Carlos, também o professor Jorge Luiz Cunha, que organiza junto comigo essa publicação, o professor Francilino, que é um dos nossos autores também, o professor Cesário, que é um dos autores dos capítulos desse livro, também são oriundos desse programa. Então ele está diretamente vinculado, né, à origem desse programa de qualificação dos administradores públicos em nível nacional. Além dessas experiências vinculadas a esse programa, a gente traz pesquisas teóricas, também pesquisas empíricas e relatos de experiências sobre a administração pública no Brasil. O grande objetivo dessa obra foi promover essa articulação nacional do debate sobre a administração pública. A sociedade brasileira ela vem exigindo cada vez mais qualidade, eficiência e eficácia do uso dos recursos públicos, sobretudo daqueles recursos, daqueles serviços que chegam mais perto da população, seja em educação, em saúde, em assistência social. E esses benefícios têm, sobretudo, esse objetivo de chegar às pessoas. E é nessa chegada a cada uma das pessoas que nós precisamos fortalecer esse debate para cada vez mais promover essa qualificação. Então, é esse o grande objetivo da publicação, que está disponível gratuitamente no site da editora Inovar. Pode ser feito o download gratuitamente, distribuído, lido quantas vezes quiser, compartilhado com seus amigos, certo? É um livro que leva em conta esse debate extremamente necessário de qualificação da administração pública brasileira. E que chegou aqui o meu colega, professor Jorge Luiz, que teve a honra, né? Tivemos a honra de organizar este trabalho junto, e também com os nossos autores participantes aqui conosco hoje, certo? A professora Carla, o professor Igor e o professor Francilino, que estão participando desse nosso momento de debate de hoje, tá? Eu gostaria de convidar o professor Jorge Luiz, que organizou junto comigo essa publicação, para compartilhar um pouquinho aí do nascimento dessa grande proposta, certo? Em seguida nós vamos convidar a nossa colega, a professora Carla, certo? Também doutora em educação, para compartilhar aí um pouquinho aí da experiência que ela compartilha no livro, né? Sobre a participação social na construção do planejamento educacional da rede municipal lá de uma cidade do estado de Alagoas, certo? Professor Jorge Luiz. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Dá para escutar direitinho? Pronto. É Perfeitamente, uma honra professor. também estar aqui junto a vocês, nesse sentido de participar dessa organização e receber tantas contribuições de colegas, né, pesquisadores, estudiosos em seus temas, que de alguma forma buscaram contribuir para a construção do conhecimento científico e, o melhor de tudo, partilhar com a humanidade, né? Não existe ciência sem a partilha do conhecimento. Então, quando a gente acolheu esses artigos,
recebendo suporte da própria editora, isso nos trouxe uma certa satisfação. Temos aqui o professor Igor, temos aqui o professor Francilino e tantos outros aqui, que contribuem de uma forma para que não somente enriquecesse a si mesmos, como colaboradores, mas os próprios organizadores. Eu me senti, assim, bastante honrado, por esse momento, por essa oportunidade. Muito obrigado, professor Jorge. Eu não poderia deixar de citar, né, a nossa professora que foi convidada para elaborar o prefácio da publicação, a professora doutora Cora Franklina Furtado, que é professora da Universidade Estadual do Ceará, certo? Não podia ser diferente, é uma pessoa que é profundamente apaixonada pelo PENAP, né? Ela é uma das coordenadoras do programa, certo? A nível estadual aqui no Ceará, e contribuiu, né, fazendo importantes reflexões sobre a qualificação da discussão sobre a administração pública, com um olhar muito específico sobre a cidade, porque é na cidade onde as pessoas vivem, onde as pessoas manifestam os seus anseios. A gente fala nos entes federados, a gente fala na União, nos estados, mas é nos municípios que a vida das pessoas acontece. E é nesse espaço que a discussão sobre a administração pública é essencial, não apenas do ponto de vista dos administradores públicos, mas, sobretudo, contando sempre com a participação das pessoas, porque são as pessoas que contribuem, e essa dinâmica de compartilhamento de visão sobre a evolução do serviço público é que qualifica os seus resultados. É exatamente sobre isso que a professora Carla trata no seu artigo. Professora, por favor. Então, boa noite. É uma honra fazer parte desta obra e apresentar, né, um relato de experiência a partir, né, da função que eu exerci, né, que foi a gestão da educação do município de São Miguel dos Campos, no estado de Alagoas, distante 60 quilômetros da capital Maceió, um município que possui uma população aproximada de 64 mil habitantes, e nesse sentido, né, o título do meu trabalho é A Participação da Sociedade Civil num Planejamento Educacional Municipal, Relato de Experiência em uma Cidade Alagoana. Então, eu sou professora também do município há 13 anos e professora também adjunta da Universidade Estadual de Alagoas. Então, a minha área, né, de atuação sempre foi a gestão educacional e as políticas públicas. E, nesse sentido, né, compreendendo esse meu lugar demarcado, né, por toda essa experiência teórica de pesquisas e estudos, é que, né, me vem a possibilidade de fazer essa escrita a partir do desenvolvimento desse trabalho. Então, nesse sentido, o trabalho ele propõe apresentar a experiência desenvolvida da participação da sociedade civil num planejamento educacional do município de São Miguel dos Campos. A gente sabe que a sociedade civil, né, a sua participação, ela tem sido imprescindível desde o período da redemocratização do país, e nesse sentido, né, com a implementação da gestão democrática na gestão pública, e aí especificamente na gestão pública da educação, foi, né, importante que a sociedade civil pudesse debater conosco e apresentar propostas para a melhoria da qualidade do ensino. Então, nesse sentido, né, nós tínhamos grandes desafios. Um exemplo é o abandono escolar, que era um grande desafio. Isso reduzia o número de matrículas e, consequentemente, né, provocava o insucesso escolar de vários estudantes da rede pública municipal. E, nesse sentido, né, nós fizemos, primeiramente, um diagnóstico, e esse diagnóstico ele foi compartilhado com representações da sociedade civil
conselhos, instituições do campo jurídico, do legislativo, do executivo, ONGs, associações e as próprias representações, as instâncias colegiadas, a exemplo dos conselhos escolares, fazendo a escuta atenta a todo, né, a todas as colaborações que a sociedade civil, a partir destas representações, nos indicava e, principalmente, fazendo repensar as nossas ações, né, para que elas pudessem ter um direcionamento maior, mais eficaz e estratégico na minimização destes problemas. Eu coloco, né, como desafios, né, infelizmente, é algo que nos marca enquanto alagoanos, né, nós ainda temos os resquícios das relações de coronelismo, patrimonialismo. Então, essa era uma questão muito complicada, né, nesses momentos de debates, nesses momentos de discussões que eram propostos, porque havia muita interferência política partidária. Não se entendia que as ações, elas representavam ações para a coletividade e não uma ação pontual de um governo, né? Então, isso é algo que foi colocado como desafio, além dos problemas educacionais. Então, nesse sentido, né, nós pensamos, né, que a partir destas ações, do diagnóstico, dessa elaboração de ações a partir da escuta atenta da sociedade civil, a gente pudesse elaborar um planejamento com um maior direcionamento estratégico e desenvolvimento de ações. E, né, ressaltando que tal ação, né, contribui para o exercício da cidadania e, cada vez mais, né, o fortalecimento da sociedade civil na gestão pública. Então, é isso. Deixo aqui, né, o indicativo de que a leitura ampliada desse texto pode ser acessada ao baixar o livro através do site da editora Inovar. Então, deixo aqui meu agradecimento pela escuta e seguimos. Muito obrigado, professora Carla. E a professora Carla chama a atenção de um aspecto muito importante, né, que é a presença muito marcante ainda do fator patrimonialismo, né, no Brasil. Há um costume, né, de fazer uma crítica à burocracia, né, brasileira, que a burocracia ela atrasa o andamento dos processos. Mas eu estava me recordando aqui que Bresser Pereira ele falava justamente sobre isso, né? O problema do Brasil, segundo ele, não é a burocracia, mas justamente a falta dela, que é a interferência do patrimonialismo na execução das ações, que acaba impedindo que os processos corram no tempo certo, né, e da maneira correta, uma vez que sempre tem o favor que alguém que faz com que um processo que deveria demorar mais para correr acabe ultrapassando aí processos mais antigos. Então esse é um fator que é muito importante de a gente fazer essa discussão de maneira contínua na administração pública. Essa qualificação levando em conta sempre a qualidade e a eficiência do serviço prestado à população. Certo? Além do artigo da professora Carla, a gente tem um conjunto, né, na obra de 9 artigos, certo? O da professora Carla é o que abre, né, a obra, tratando justamente pelo tema, né, por tratar da participação da sociedade civil no planejamento, certo? E a gente considera, e aí essa foi a escolha nossa e da editora, justamente por trazer essa importância da participação da sociedade civil na discussão, na construção da política pública, certo? E por isso mesmo é o artigo que abre o livro, tá? Em seguida, a gente tem um capítulo de minha autoria com o colega professor Paulo César, que é o Balance Scorecard, uma proposta de modelo de aplicação para escolas públicas, certo?
que foi uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa Nacional de Formação de Administradores Públicos. Em seguida, a gente tem o artigo do professor Francilino, né, que é o Bolsa Família, análise do programa em Itapipoca, Ceará, certo? Que vai tratar sobre a gestão pública desse importante programa que alcança uma grande parcela da população brasileira e que é reconhecidamente um programa de inclusão social da máxima importância no nosso país, considerando as desigualdades que a gente tem, certo? A gente tem também o capítulo 4º, né, que trata das desconexões organizacionais e seus impactos na efetividade da limpeza pública no município de Alenquer, no Paraná. Além disso, o capítulo 5 eu vou tratar daqui a pouco, quando eu convidar o seu autor, mas eu vou convidar agora, nesse bloco, o professor Francilino Paulo de Souza, para compartilhar aí um pouquinho sobre a sua experiência aí de produção, a origem da sua pesquisa, de onde é que ela é consequente, o seu interesse e o que trata um pouquinho aí desse capítulo que ele traz para a gente na obra. Professor Francilino. Boa noite a todos. O som tá bom? Boa noite mais uma vez. A minha pesquisa, eu sou professor da rede estadual aqui do Ceará, da rede municipal também, aqui em Itapipoca. Tá certo? Tenho formação em pedagogia pela Universidade Estadual, em administração pública também pela Universidade Estadual, tá certo? Em matemática pela Universidade Vale do Acaraú, a UVA, Sobral também aqui no Ceará. Tenho uma especialização em gestão pública pela nossa Universidade Estadual, em movimento popular, em educação popular pela Universidade Federal da Paraíba, e também tenho especialização em educação, pobreza e desigualdade social, né, que foi um curso oferecido pelo MEC para as pessoas que nas suas instituições, que eu também sou vinculado à Coordenadoria de Educação da CRED 2, que é uma descentralização da Secretaria Estadual de Educação, e lá eu faço a coordenação de 15 municípios no acompanhamento ao registro da frequência do Bolsa Família. Esse programa, o que a gente faz lá é acompanhamento da frequência, não é acompanhamento do cadastro. O cadastro é com a ação social dos respectivos municípios. A gente só faz coordenação para garantia do registro da frequência dos meninos. Tá certo? Esse é um pouco. Sou, né? Assim como a maioria, sou de origem de interior, sou filho de agricultor, tá certo? Com muita honra. E Luiz e os demais colegas, e quem nos assiste nesse momento, sempre que alguém pede assim para que eu faça uma rápida apresentação ou uma alta definição, costumo parafrasear o João Cabral de Melo Neto, lá no seu Morte e Vida Severina, quando eu me defino como sou apenas um severino entre tantos Silvas. Né? É nessa luta que a gente vai travando, né, e desbravando esse mundo tão magnífico que é o mundo do conhecimento. Mas vamos no nosso trabalho especificamente. O Bolsa Família é uma análise no programa em Itapipoca, Ceará. Esse estudo surge no contexto da minha conclusão do curso de especialização em gestão pública, tá certo? Estava em pesquisar também a questão da resposta do público, que é o cliente do programa, né? Mas como não era possível a temática, eu me detive à questão da gestão do programa, que era para que eu pudesse dar conta do trabalho em tempo hábil, para não haver problema para a conclusão do curso. Mas, assim, porque ele surge de uma necessidade do próprio trabalho também. Para que vocês tenham uma ideia, quando o município de Itapipoca, que é um município hoje considerado médio, né, de população, ele ficou em primeiro lugar, salvo engano, no início de 2019, 2018, por aí. Ele ficou em primeiro lugar nacional em abandonos no Bolsa Família. Agora, vocês imaginem um município de porte médio do Ceará em abandono de alunos no programa, lá no Sistema Presença,
inclusive liderando os estados e capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. A gente era o líder nacional negativo, né? Então, isso incomodou, tá certo? Aí eu aproveitei a oportunidade de estar estudando na gestão pública para entender um pouco do que causava essas questões de abandono lá no Bolsa Família, tá certo? Aí, para começar, para me fundamentar melhor, eu me socorri de alguns conceitos, né? Conceito de democracia, por exemplo, que é um conceito que se discute, mas houve muitas coisas ainda deturpadas, né, do que é realmente democracia no país. Muitas vezes o conceito se limita àquela visão, digamos assim, empírica, né, de que a democracia é ter o título, né, ter o documento, né, ou cidadania também, que vai se confundir com os dois conceitos, né, que eu me recorro lá no trabalho também, para me fundamentar, né, para poder contextualizar um ambiente onde a política pública faz sentido, né, que é no caso do Bolsa Família. Mas eu discuto um pouco essa questão da participação e como a democracia se efetiva em um país como realmente de participação das pessoas como exercício, né, de poder e tomada de decisão. Me fundamento na cidadania também, né, como exercício não de representatividade, mas de exercício direto de tomada de decisão, de exercício direto de poder, não político, né, mas o poder de decidir, o poder de escolher, o poder de fazer escolha na sociedade como um todo, nessa perspectiva que eu trabalho, tá certo? Desmonta um pouco aquelas visões que acontecem na cidadania, né, que a gente escuta muito nos períodos pré-eleitorais, né, amanhã o caminho vai estar no bairro, né, no bairro tal, na cidade tal, né, como se cidadania a gente sai por aí transportando, né, as carradas, né, para distribuir de acordo com a conveniência e com o nosso gosto simpático dos clientes, e não é isso, tá certo? Então, eu trabalho esses dois conceitos do que é democracia, do que é cidadania, para que eu possa chegar nessa fundamentação do que é a política pública no Brasil e dentro dela a questão do Bolsa Família, numa perspectiva nacional, depois eu fundamento o Bolsa numa perspectiva local, aí faço a pesquisa nos setores de cadastro da ação social do município de Itapipoca e também no setor de frequência do programa, para que a gente possa entender quais são os desafios da gestão, quais são os entraves da gestão, que possam justificar que o programa apresenta algumas deficiências e alguns problemas, né, no seu, digamos assim, no seu ambiente de administração. É interessante assim, porque o Bolsa Família, ele surge com essa proposta de redistribuição de renda, né? Aí lá também eu faço um pouco da vantagem de que às vezes a gente acha que toda a política pública por si só ela vai garantir a correção dos desvios que a sociedade enfrenta, né? Das necessidades, das desigualdades. E o Bolsa Família não consegue sozinho fazer isso, né? A gente lembra que o Bolsa surge a nível nacional, mas para que ele pudesse dar conta das suas pretensões, ele acaba tendo necessidade de ser associado a outros programas. Por exemplo, isso é o Pronatec, né? O Pronatec surge exatamente para garantir a profissionalização das famílias ligadas ao Bolsa e com o intuito de que elas possam adquirir uma profissionalização e num período determinado de tempo elas possam produzir a sua própria existência sem a necessidade do Bolsa e abrir vaga para outras famílias, se for o caso. Tá certo? Então, eu trabalho um pouco dessa perspectiva de associar e de lembrar as pessoas, porque a pesquisa vai exatamente isso. Localizo o programa em Itapipoca, né, do Bolsa. O programa, como nos demais municípios, ele tem uma importância fundamental, tá certo? Que é a questão do recurso que é repassado ao município, tá certo? Só para você ter uma ideia, a título de atualidade, tá certo? O Bolsa tem uma importância tão grande no município de Itapipoca, para vocês terem uma ideia, agora no mês de março de 2021, o Itapipoca apresenta 19.923 famílias cadastradas no programa. 19 mil, repito,
923 famílias cadastradas no programa. Isso é mês de 21 de março agora, recente, tá certo? Sendo que 65.022 pessoas são beneficiadas pelos programas diretamente em Itapipoca. Das 19.23 famílias cadastradas, 88,3% dessas famílias aparecem no cadastro como tendo responsabilidade a mulher, a mãe, o sexo feminino, tá certo? Olha, ainda nesse mês de março, para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 49% da nossa população recebe algum benefício do Bolsa. Aí vocês calculem a importância que tem um programa desse para uma cidade como essa e a sobrevivência do pequeno comerciante aqui na região, né? É muita coisa. Nós temos o mês de março, por exemplo, o mês de março, para vocês terem uma ideia, Itapipoca recebeu, só no mês de março, os cadastrados de Itapipoca, só do nosso município, recebeu 4.298.496 reais. 4.298.000. Aí vocês calculem o impacto que isso tem na economia local, tá certo? É muita coisa, tá certo? É muita coisa. Daquelas famílias cadastradas no programa, 19.923, nós teríamos, desse total, 18.790 famílias vivendo em extrema pobreza se não fosse Bolsa Família. Aí, para vocês terem uma ideia, só de uma caracterização rápida do que é o Bolsa e a importância que isso tem para uma cidade pequena como a nossa, tá certo? Aí vocês podem calcular por o que isso tem, né? Quantos milhões chegam no município para circular na cidade, para fazer movimentar o pequeno comércio, o pequeno produtor, e assim sucessivamente. Na pesquisa, eu recorri à questão da pesquisa qualitativa, fiz um estudo de caso, né, como o próprio tema já sugere, me pus a investigar. A pesquisa revelou alguns problemas, que é claro, só vou dar alguns toques, né? Espero que vocês leiam o artigo lá no livro, né, que pode ser baixado gratuitamente pela editora Inovar, já divulgou o link aqui, tá certo? Apresentou realmente alguns problemas. Por exemplo, uma equipe muito pequena para fazer o registro, uma equipe razoavelmente multidisciplinar, que trabalha no cadastro, mas uma equipe limitada na questão do acesso ao programa. Acesso, que eu digo programa, na verdade, é assim, conferir e validar as informações das famílias solicitantes do cadastro, tá certo? Já que não dispunha para que trabalhasse essa conferência em loco, né, com as famílias. Então, acaba apresentando esses desafios todos, tá certo? Para que as famílias, né, quando solicitam o cadastro, pudessem ter uma validade e pudessem chegar a conclusões mais corretas a quem deve ou quem merece receber o cadastro e receber o programa. Só lembrando também que o Bolsa Família não é um programa de direito, né, como a gente diz por aí, não é uma política pública de direito, porque o Bolsa Família ele é uma política condicionalizada. Por exemplo, ele requer condicionalidades. A política pública de direito é ela que, ao se cadastrar, você recebe o benefício sem que você precise comprovar mais nada. Você não precisa mais comprovar nada, você tem direito aos benefícios que ela recebe. A política pública condicionada, que é o caso do Bolsa, mesmo você estando cadastrado, mesmo você cumprindo todos os requisitos, você tem que ter as condicionalidades para poder receber o benefício, que são demonstrar que a criança teve frequência na escola, demonstrar que o cartão de vacina está em dias, e assim sucessivamente. Então, gente, foi nessa perspectiva que a gente foi trabalhando todas essas questões. Tem muito lá no texto, tem muitos desafios, tem muitas coisas que foi descoberta, mas eu não vou entregar tudo para vocês agora, tá certo? Vou esperar que vocês leiam, tá certo? E ao longo da leitura de vocês, de alguma maneira, a gente pode ir dialogando um pouco sobre os problemas que tem lá. Mas foi por aí o meu percurso, tá certo? Surge dessa necessidade, que foi apavorante. Então, como é que dava a gestão e de que forma a gestão podia responder mais satisfatoriamente a esses desafios para evitar de que Itapipoca saísse de novo nos relatórios do Bolsa como a campeã nacional em abandono dos meninos. Foi detectado alguns problemas, foi sugerido bastante soluções para que o
problema resolvido lá nas equipes de cadastro, tanto da Secretaria de Ação Social aqui em Itapipoca, como na Bolsa Família na educação, que é o caso das pessoas que são responsáveis apenas pelos registros da frequência. Então, foi mais ou menos esse o percurso que eu fiz, tá certo? Para chegar a algumas conclusões e alguma sugestão que estão tudo lá. Eu espero que vocês leiam isso com mais calma, com mais tranquilidade, tá certo? Então, foi por aí, estou à disposição de vocês para qualquer uma outra discussão a respeito desse tema. Agradecer, né, aos meninos, aos organizadores do livro, Luiz Carlos e o professor Jorge, professor Luiz, a editora, né, que se disponibilizou e deu essa abertura para que a gente publicasse essas nossas experiências, né, e agradecer a todos que de forma direta e indiretamente participaram, né, participam desse momento, e agradecer também aos meninos, né, da pesquisa lá na Secretaria de Ação Social e do cadastro do registro da frequência da Secretaria de Itapipoca, pela colaboração que tiveram sempre que solicitei. Tá certo? Então, muito obrigado e estou à disposição. Nós que agradecemos, professor Francilino, pela sua participação nessa obra, certo? A sua contribuição com este capítulo, com a pesquisa e a reflexão que o senhor faz sobre esse importante programa é muito importante para ampliar, né, e abrir espaço para discussão sobre esse importante programa a nível nacional, né? Ele é tão importante que foi tema de todos os candidatos nas últimas eleições presidenciais. Então isso revela o peso que essa política tem e como ela chega à casa de cada família brasileira, certo? Então isso é uma política que tem um impacto muito, muito forte, e por ser uma política de condicionalidades, ela implica também em diversas ações de gestão, né, e que é a reflexão que o senhor traz para a gente. Fica o convite para fazer a leitura, para fazer o download do livro gratuitamente disponível no site da editora Inovar, e fazer leituras como essas dos nossos colegas, da professora Carla, do professor Francilino, que já compartilharam com a gente. O artigo que foi de minha autoria, o Balanced Scorecard, proposta de modelo de aplicação para as escolas públicas, que foi desenvolvido junto com o professor Paulo César Torres Rodrigues, a gente discorreu sobre a implementação de uma ação de gestão estratégica baseada, né, no modelo Balanced Scorecard. É um modelo que foi construído para empresas, certo? E a gente construiu um sistema de adaptação voltado para a gestão de escolas públicas a partir de indicadores, certo? Então é um artigo que a gente gostaria de deixar esse convite para que vocês façam o download do livro, procurem fazer a leitura e ver quais as contribuições, né, considerando que a gente tem aqui também um público de outros campos educacionais também. A gente tem boa parte dos nossos autores também são professores em alguma instância, né? Então fica também esse convite para fazer a leitura desse trabalho, tá bom? E agora o professor Igor, que seria o nosso próximo convidado, que é o autor aí do capítulo 5, que trata da implantação de ferramentas de metodologias de planejamento estratégico na administração pública municipal. Ele está com problema de conexão, mas só para destacar o capítulo que ele trata, né, ele trabalha de maneira muito, muito profunda e muito, muito detalhada o impacto da implementação de ferramentas e metodologias de gestão estratégica, a importância que isso tem para a qualificação da administração pública. Ao longo do tempo, a gente vem percebendo que a sociedade exige que a gestão pública ela seja feita de maneira qualitativa, eficiente e eficaz. Para tanto, as ferramentas e metodologias de gestão estratégica, que muitas vezes são oriundos lá do setor privado, vêm sendo cada vez mais acolhidos e aperfeiçoados, inclusive, para qualificar a gestão pública, sobretudo nessa chegada lá para as nossas populações, né, que é o serviço público que chega a cada pessoa, mas ele precisa chegar de maneira estratégica, usando o recurso de maneira eficiente e eficaz, para que o serviço de fato chegue com qualidade à população. E aí a gente vai convidar aí o nosso próximo autor, né, para compartilhar um pouquinho sobre o impacto da liderança nas escolas, né? A gente falando aqui muito de educação,
A educação ela tem uma importância muito grande nesse debate da administração pública, porque também é um dos espaços em que a administração pública vem recebendo, nos últimos anos, especialmente uma maior exigência da sociedade por qualidade, certo? E o nosso autor, professor Cesário, ele trata disso aí no seu capítulo, que é o capítulo 6, cujo tema é o impacto da liderança nas escolas da rede pública estadual de ensino no Ceará. É um estudo de caso em uma escola pública da rede estadual aqui no Ceará. Professor Cesário, por favor. Boa noite, estão me ouvindo direitinho? Perfeitamente, professor. Então, boa noite, gostaria de cumprimentar a todos e todas presentes, né? Nossa querida Carla, como representante das mulheres que está presente, mais homens, né? Então, Carla, muito boa noite. O meu amigo Francilino, companheiro de muitas datas, e você, Luiz Carlos, e o professor Jorge, esses mestres da educação, que sempre estão envolvidos nessas causas, a professora Cora e os demais colaboradores que não estão aqui na tela, mas em nome, eu cumprimento todos os colaboradores dessa obra. Essa obra, primeiro, dá parabéns à editora, né? O nome Inovar, eu acho que cabe muito bem à editora, viu? Porque traz uma perspectiva inovadora mesmo, né? Uma nova visão sobre as obras, a construção de livros de forma colaborativa, né? Então, aqui nós temos autores de vários estados, várias regiões do Brasil, trazendo suas perspectivas de forma integrada. Então, parabéns. E agradecer, né, esse convite para essa participação, tá certo? Eu não Luiz Carlos, me convidou diretamente, e o meu trabalho, a minha participação aí foi no capítulo 6, em que a gente vai trabalhar o impacto da liderança nas escolas da rede pública estadual do Ceará, um estudo de caso em uma escola de Itapipoca. Primeiro, eu vou justificar o porquê que eu escolhi esse tema. Dentro das minhas formações, a experiência acadêmica que a gente tem, para quem não me conhece, eu sou graduado em Pedagogia, também em Matemática, bacharel em Administração Pública e tenho especialização em Metodologia do Ensino Fundamental e Médio, Gestão Pública, Educação à Distância, Psicologia Organizacional, Docência do Ensino Superior e agora estou trabalhando em Administração Estratégica. Se Deus quiser, eu concluo nesses dias. E de toda essa experiência de vida e estudo que eu tive, eu sempre percebi a relevância, ou positiva ou negativa, o impacto da liderança. Então, tendo em vista aí os estudiosos dessa área, como o Peter Drucker, o pai da administração moderna, o Chiavenato, o Maximiano, e entre outros, o Maxwell, a gente vê que a liderança, ou o líder, ou a gestão de liderança, ela interfere muito no processo de desenvolvimento da organização. Foi por isso que eu resolvi fazer essa pesquisa, digamos assim, foi meu calo no momento que eu fiz a pesquisa, certo? Foi exatamente na pós de psicologia organizacional, e naquele momento era o que mais me incomodava. Não deixou de ser o calo, tá certo? Mas pelo menos hoje eu já compreendo um pouco mais daquilo que eu tinha vivido, né? Cumprimentar o nosso amigo Igor Souza, um abraço, Igor. Vocês não estavam te vendo na hora, mas agora já estão online, né? Então, quando eu fui pesquisar, eu busquei a escola. Por que eu busquei a escola pública? Porque o espaço escolar, principalmente a escola do Estado, é um espaço muito bom de pesquisa, para a gente entender dentro da comunidade escolar como se desenvolve esse processo. E o porquê? Eu escolhi uma escola, que essa escola é uma referência na cidade, uma referência em resultados, é uma referência em ensino, e é muito elogiada por todos. Mas eu fui buscar, eu fui compreender isso de forma mais prática, de forma mais plausível. Então, a pesquisa ela foi feita em loco, né? Eu tive a oportunidade de fazer N visitas, fiz visita surpresa, visita agendada, para ter aquela observação, aquele olhar, né, administrativo, administrador, que é a área que eu mais gosto mesmo de trabalhar. O administrador, quando ele entra em uma organização, ele visualiza tudo, né, do detalhe da lixeira, da portaria, da organização como um todo. E quando eu fui para essa escola, eu me admirei de algumas coisas. Uma das coisas que me impactou mais foi a forma que eles trabalhavam a gestão de liderança.
dentro disso eu fui logo buscar entender de forma interna. Eu fiz uma pesquisa no público interno, da professores, alunos e equipe de trabalho como um todo, e também eu fui também na comunidade externa, aos pais, né? Então, de todos esses aí, eu encontrei uma visão muito boa da escola, inclusive algumas características específicas da escola, que em todos que eu pude entrevistar, investigar, eu percebi que a escola sempre foi caracterizada, as principais palavras que caracterizavam a escola eram compromisso, disciplina, esforço coletivo, humanização e foco nos resultados. Essas foram as palavras-chave que os entrevistados colocaram como principal característica da escola. Então, eu fiz as perguntas, quem tiver interesse depois leia a obra para entender um pouco. Esse artigo, ele me trouxe resultados, cada artigo que eu faço na minha vida, eu procuro transformar em uma proposta de vida. E esse é um dos que veio como proposta de vida. As palavras-chave foi organização, liderança, trabalho e função. A palavra principal dessa daqui é a palavra liderança. Porque o líder, para mim, na minha concepção, eu sou muito da ideologia do Maximiano e também do Chiavenato. Eu acho que o líder tem que inspirar, a inspiração. Se você constrói na sua cultura essa formação, você se torna um líder. E ser líder é doloroso, não é fácil ser líder, porque o líder ele tem que saber viver sob pressão. O líder, geralmente, ele tem uma pressão hierárquica dos superiores, ele tem uma pressão de toda a comunidade, de todos os colaboradores que trabalham com ele, porque está à frente, lógico, e também tem a maior pressão que eu diria que o líder tem, que é seu comprometimento com o que você faz, com a proposta, com o propósito, o que você tem como missão. E para isso eu encontrei excelentes resultados, embora que também eu encontrei necessidades de melhoria. Como eu disse, eu fiquei muito feliz em ir para essa escola e por já entender a escola como uma referência. Dentro disso, a gente entendeu que existia algumas necessidades também. Qual a necessidade? Né? Ficaram duas necessidades claras. Uma delas foi a comunicação, entendido que uma escola que tem mais de 500 alunos, tá certo? Ela realmente não tem como ter uma comunicação 100%, então foi uma das necessidades de melhoria, e a questão de ouvir todos os colaboradores de forma sistemática. A gestão colaborativa é uma das principais, digamos assim, principais marcas da administração moderna. Então, tirando essas duas necessidades, o restante que a gente viu foi de características positivas. E aí eu vou utilizar aqui algumas qualidades de um líder, segundo Maxwell, né? O Maxwell vai colocar 10 características que, digamos assim, são habilidades para um líder. Eu não vou colocar as 10, mas vou destacar algumas. Uma delas é quebrar as limitações. Eu acho que o líder, quando ele chega a um lugar, a primeira coisa que tem que fazer é conhecer sua equipe, fazer com que o clima organizacional, o clima de trabalho seja o mais favorável possível, de forma saudável, colaborativa, e ele tem que mexer na cultura da organização. Então, é uma queda de paradigma. Cada gestor, cada líder que chega em um local, eu sempre digo que a gente tem que entrar para inovar, tá certo? Já é uma homenagem à nossa editora Inovar, tá bom? Também é interessante a gente ressaltar essa questão de lidar com rejeições, outra habilidade do Maxwell, né? O líder, ele tem que entender que em alguns momentos ele vai ser rejeitado, ele não vai ser aceito por alguém, ou colaborador interno, ou externo, e ele tem que saber lidar com isso. É por isso que aí vem o Edgar Morin colocando a questão do autogestor, né? A pessoa tem que se conhecer, trabalhar muito bem para que ele possa, sim, de forma, digamos assim, equilibrada emocionalmente, de uma forma bem consciente, ele saber lidar com as críticas. Vai ter muitas pessoas que ele vai ter que fazer uma certa, digamos assim, uma certa concepção da mentalidade da pessoa junto à sua. E aí tratar o fato com racionalidade. Quando se trata de administração pública, o líder ele tem que ter o respeito ao LIMP, aos princípios da administração pública, princípio administrativo, né, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se ele está respaldado nisso,
com certeza ele vai ter estrutura para ir à frente. E aí uma coisa que para mim é uma habilidade muito boa, que o Maxwell destaca muito bem, que eu também contemplo, é o potencializar os pensamentos. Porque dentro de uma organização você tem ali habilidades, profissionais excelentes. Muitas pessoas limitam a equipe por medo de perder o seu cargo, a sua função. E aí eu aconselho que o líder que é líder mesmo é aquele que se torna dispensável da sua função, porque ele transforma a sua equipe em novos líderes. Então, o líder, na minha concepção, é o líder multiplicador de líderes. É a pessoa que incentiva a pessoa a estudar, a trabalhar. Eu gosto de brincar, às vezes o Francilino trabalha comigo, e eu gosto de dizer que às vezes eu gosto de criar trabalho. Mas não é criar trabalho no sentido de criar problemas, é no sentido de dizer que você pode ir muito além do que você já vai. Então, nessa concepção que a gente trabalha a gestão de liderança em aspectos maiores. E aí eu fui para a escola e encontrei na escola um atendimento muito extraordinário. Cada coluna, cada espaço da escola tinha frases, cartazes motivadores. Os alunos que eu fui conversar com eles, alguns citaram assim, eu perguntei, uma das perguntas, você, algum momento, pensou em sair dessa escola? Todos os alunos entrevistados disseram que no primeiro ano do ensino médio, no primeiro bimestre, pensaram em sair da escola. Ponto. A partir daí, eles já afirmam e dizem, somente no primeiro bimestre, porque a gente não era preparado para uma organização com esse nível. No segundo bimestre, eles já se identificavam e diziam, eu nunca mais nós pensamos em sair da escola. Eu entrevistei os alunos do terceiro ano do ensino médio e eles estavam tristes porque iam sair da escola para a universidade ou mercado de trabalho. Então, a escola, no início, ela causou um impacto de transformação nesses alunos. Ou seja, é uma das coisas que o aluno, que eles colocaram, que no início eles sentiram o excesso de cobrança, a disciplina, a organização, que eles iam de escolas diversas do ensino fundamental que não tinha esse perfil de organização. Então, a gestão da escola, ela consegue criar, ela consegue fazer essa organização ser uma referência de disciplina, uma referência de trabalho, tá certo? E o aluno, com 2 meses, com um bimestre de estudo, ele já fica apaixonado pela escola. Eu senti, na escola que eu pesquisei, no estudo de caso, que a gestão da escola é uma boa gestão no aspecto de liderança, faltando apenas 2 pontinhos que eu gostaria de destacar, que é a questão da comunicação. Mas já ficou como sugestão criar um canal de ouvidoria, de comunicação na escola, o qual os coordenadores já tinham pensado nisso, aliás, e, em resultado, eu consigo entender que o espaço, a organização, é a cara da liderança. Então, quando uma organização não está dando certo, muito cuidado com o líder. Eu vou utilizar uma frase do Michael French, que é um ex-chefe meu, que eu já trabalhei na instituição, e ele era meu chefe na época, com muito orgulho, eu chamo de chefe porque ele gostasse de chamar de chefe, certo? E ele dizia o seguinte, quando o chefe pensa aos subordinados, um dos 2 está dispensado. Porque se estão pensando a mesma coisa, quem está contribuindo com quem? Então, eu levo isso para um momento moderno, na gestão de liderança. O líder, para mim, ele tem que ser inspirador, ele tem que ser um exemplo, ele tem que ser motivador e ele tem que ir à frente. 2 palavras que eu resumo a gestão de liderança. Tem que ser ágil e humanizada. Tem que ser ágil porque ela tem que fazer o processo acontecer, mantendo o máximo de serviço e a eficiência nesse serviço, e tem que ser humanizadas. Por mais máquinas, tecnologia que nós tenhamos, jamais nós, seres humanos, vamos ser descartados desse processo tão bom que é essa relação. Imagine bem se esse momento aqui fosse um momento presencial, a gente conversando com vocês, sentado ao lado um do outro e tendo contato. Então, as tecnologias favorecem. Hoje, eu acho que, viu, Luiz Carlos e o Jorge e os demais colegas, já digo que nós estamos já pensando no futuro. Nossa próxima obra já está começando nesse momento.
é pensar nessas temáticas na perspectiva pós-pandemia e em decorrência da pandemia também. Então, gostaria muito de agradecer, dizer a vocês o tanto que eu aprendi. Eu já fiz 8 artigos de cursos diferentes que eu já fiz, todos eles se transformam em proposta de vida. E convidar vocês também que estão nos ouvindo a acompanhar o Luiz Carlos, que ele vai apresentar essa obra também no programa Panorama Atual, no sábado, às 10 horas da manhã, o qual já tive o orgulho de receber o Francilino lá no programa, e já tive o orgulho de receber o professor Jorge também. E aí, sábado próximo, às 10 horas da manhã, vou estar colocando o link para que vocês escutem o professor, o mestre Luiz Carlos, falando dessa obra com mais detalhes, com mais precisão durante a manhã, tá certo? E o mais, só agradecer a vocês e dizer que foi uma grande satisfação participar junto a todos os intelectuais, a pessoas que têm a visão que vocês têm. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Cesário, e dizer assim, que o professor Cesário, ele é um marco, né? Ele é o diretor da UAB, ele não falou, tá? Mas ele é o cara que cria as oportunidades para que os cursos de graduação, que muitas vezes eram centrados nas capitais, cheguem aqui na cidade de Itapipoca. Então ele é um cara que traz muitas oportunidades também no campo educacional e também da administração pública. Tá? Um grande administrador lá do centro que ele trabalha e procura colaborar constantemente com a administração pública municipal também. Então, a gente tem só que parabenizar a qualidade do trabalho, a qualidade da participação dele no livro, né, com o seu capítulo, certo? Para a gente é uma grande honra contar com a sua participação, professor. Certo? E dizer que assim, a necessidade de a gente qualificar os líderes nas organizações, sobretudo na administração pública, é fundamental, uma vez que é com essa qualificação dos líderes na administração pública que a gente consegue também qualificar a administração pública. Como a professora Carla citou lá no início, né, a qualidade de como o serviço chega à população depende muito disso. A gente tem, às vezes, uma interferência de pensar que toda a ação de gestão ela precisa ser uma ação que envolva interferência política e patrimonial, né, dos agentes políticos, mas, sobretudo, o elemento fundamental nesse processo é o aspecto da liderança, das pessoas que estão envolvidas com a gestão pública, para garantir que o serviço público chegue com qualidade e para todas as pessoas que precisam dele. Certo? Parabéns pela sua contribuição, pela sua participação, professor. Obrigado e agradecer. O Luiz me permissão, um complemento, já que você falou do polo da UAB. Gostaria, assim, de dizer que essa obra aqui, gente, nós temos aqui 5 colaboradores da UAB. Nós temos a professora Cora, né, que é coordenadora do curso de Administração Pública, Francilino, eu, Luiz Carlos e eu sou Luiz Carlos. Então, o Jorge Luiz e o Luiz Carlos. Então, nós temos aqui 5 pessoas do polo. É uma instituição que a gente tenta trazer o melhor. Aquela ideia de que é público, o princípio da eficiência não funciona, lá a gente quebra paradigmas e funciona assim, viu? Obrigado, muito grato. E só reforçar, né, que no dia 10, às 10 horas, a gente vai também participar aí do momento aí do programa Panorama Atual, que é apresentado pelo professor Cesário, que a gente vai debater também alguns aspectos da obra, né, e da participação dos colegas. Fica também o convite para os demais colegas. Eu gostaria agora, né, de concluir a apresentação da obra, dos nossos capítulos, né, agradecer. A gente foi até falando um pouquinho sobre cada um dos capítulos até o 6, que é o do professor Cesário. Eu vou citar o capítulo 7, né, que é de ninguém mais, ninguém menos, né, que o nosso oráculo. Brincadeira, o professor Jorge Luiz Cunha. A gente, nos programas de pesquisa, a gente brincava muito que ele é o oráculo, porque ele tem uma grande experiência em administração pública, né, em gestão pública. E a gente brincava que ele é o oráculo, e ele traz para a gente, no capítulo 7, ele traz o programa Adote uma Praça, uma análise da política pública para o desenvolvimento urbanístico na cidade de Itapipoca. E nesse artigo, ele trata de uma parceria público-privada, certo? Para garantia da urbanização e do cuidado com os espaços públicos de lazer no espaço da cidade.
certo? Então é um convite também a fazer essa leitura sobre a relevância das parcerias público-privadas como políticas de qualificação do espaço urbano das cidades. O 8º capítulo, ele trata da proteção social básica no CRAS e o seu papel frente às demandas apresentadas pela pandemia. É um capítulo da professora Caroline Abeg e da Solange Mix, que trazem essa discussão sobre o papel da política de assistência social nesse contexto de pandemia. Então é um capítulo que traz um tema muito atual sobre como é que a política pública está enfrentando esse desafio do cuidado com as pessoas em meio à pandemia. E também o capítulo 9, ele traz um estudo sobre a transparência das contas públicas nos 10 maiores municípios paraibanos. Certo? É um capítulo que é conduzido, construído, por uma grande equipe conduzida pelo professor Pedro Guilherme Siqueira de Souza e um grupo de pesquisadores lá vinculados à Universidade Estadual e Federal da Paraíba. Certo? E eu vou convidar, agora a gente tem 2 apresentadores para encerrar. Eu vou convidar primeiro o professor Igor, certo? Para falar um pouquinho para a gente da sua experiência de pesquisa, certo? Lá no município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Professor Igor. Olá, boa noite. Boa noite, professor Luiz. Está conseguindo me ouvir aí? Perfeito. Tá, joia. Bom, primeiramente eu quero agradecer a editora Inovar, e aí estendendo o agradecimento aos organizadores da obra, o professor Luiz e o professor Jorge. Cumprimentar aqui os demais autores, amigos aí, integrantes dessa obra. Essa obra que fiquei muito feliz de participar dela, porque ela faz essa aproximação entre a teoria e a prática da administração pública, que é algo que nós precisamos, que eu vejo como grande valia para o momento que nós estamos vivendo no contexto da administração pública. Fazer um agradecimento especial, antes de começar a explicação, ao Enoque, que foi coautor aí dessa pesquisa junto comigo. O Enoque teve a possibilidade de ser o secretário de planejamento no município de Volta Redonda e participou um pouco do processo da implantação do planejamento estratégico. Eu tive a oportunidade de ser diretor de modernização e inovação e também diretor-geral da Escola de Governo, lá do município de Volta Redonda. E aí eu percebia, tendo essa dicotomia entre o contexto da inovação e o contexto do conhecimento pela parte da Escola de Governo, que nós precisávamos produzir conhecimento para estimular os servidores públicos a inovarem, a criarem novas práticas de trabalho no contexto municipal. Fiquei feliz ao ver a apresentação dos colegas aqui, que muito do que nós pensamos e trabalhamos como um propósito de administração pública moderna e eficiente, efetiva, foi falado pelos meus amigos aqui. Então, fico feliz que até essa obra tenha um conhecimento linear, de fato produzir resultados na administração pública. E já fazendo uma introdução do nosso caso, da nossa pesquisa, como já foi falado aqui, é no município onde as coisas acontecem, A administração pública ela se materializa nos municípios. E cada vez mais os cidadãos vão cobrando por resultados imediatos, E faz com que a gestão pública municipal seja, de fato, uma arena bem tenebrosa para o gestor público poder trabalhar e implementar as suas ideias. Em âmbito interno da administração pública municipal, é possível detectar, acredito que não só no município de Volta Redonda, que é um município do interior do estado do Rio de Janeiro, de porte grande, hoje aí com mais de 200 mil habitantes, mas que contém ainda na sua estrutura administrativa práticas patrimonialistas que interferem diretamente na visão do cidadão perante a prefeitura, ou seja, o que ele enxerga do serviço público, ele vê essa visão patrimonialista, as disfunções burocráticas, servidores muito focados na visão meio e não no resultado, e também destacaria não só a capacidade técnica dos servidores, mas também a falta de pessoal.
né? Eu acho que esse é um cenário não particular do município de Volta Redonda, mas que nós detectamos em outros municípios, como oportunidades de trabalhar, que são aí percalços que o gestor público tem que percorrer. E aí, na nossa implantação do planejamento estratégico, nós percebemos o seguinte: fizemos esse diagnóstico e olhamos para a sociedade e percebemos também a falta de confiança, né, da sociedade com a prefeitura, e também a falta de mecanismos da própria prefeitura em ter a cultura de gerencial, a cultura por resultados e a cultura de controle. Então, foi de fato pensar que, para encarar o desafio de ser gestor público municipal, nós precisamos de planejamento, né? E para se fazer um planejamento, nós precisamos de ferramentas para se fazer esse planejamento. E nós, depois de muita pesquisa, chegamos ao consenso de utilizar um software de planejamento estratégico que é baseado em duas ferramentas de gestão estratégica. Uma que já foi brevemente falada aqui, que é o Balanced Scorecard, né, que ele tenta alinhar o cotidiano da organização ao planejamento estratégico montado, e a outra, o ciclo PDCA, que busca ali a melhoria contínua e o controle de resultados da organização. Então, nós pegamos esse software, todo o conceito de planejamento estratégico, fizemos a reformulação administrativa e separamos para que cada órgão ou entidade da estrutura da prefeitura tenha seus objetivos e suas metas. Esses objetivos e essas metas, muito delas vêm do plano de governo, né, do próprio plano de governo, do PPA, ou do próprio gabinete ali, uma demanda administrativa da gestão municipal. Então, esses objetivos transformados em metas, essas metas, por suas vezes, em indicadores que eram monitorados por cada órgão, cada secretaria ou autarquia da estrutura municipal. E esses gestores e diretores, eles eram separados por área estratégica. Então, ou seja, a área de infraestrutura urbana reunia todos os órgãos e entidades que estavam ligados à temática. E ali eles apresentavam os resultados desses indicadores, se eles conseguiram alcançar, se eles não conseguiram, e de forma a fazer uma reunião mensal demonstrando o impacto desse planejamento estratégico, não só na secretaria, mas no todo, né, no impacto na administração da prefeitura mesmo. E aí, esse software ele permitia que os gestores pudessem apresentar esses resultados por meio de gráfico ou num painel de gestão à vista, né, ali onde vai mostrando as cores, e aquilo gerava até um certo temor em ver tudo vermelho, ou uma certa desconfiança em ver tudo verde, mas serviu para que mudasse a cultura interna da administração pública. Por quê? Porque os órgãos passaram a se preocupar muito mais com os resultados. E as discussões foram capilarizando dentro da estrutura da administração pública, para que todos os gestores começaram a perguntar: o que é esse software? Eu tenho que ficar fazendo agora o meu controle aqui e o resultado lá na ponta vai ser valorizado? Não vai? Então, a gente começou a perceber que, de certa forma, a cultura e a gestão por resultado começou a ter uma certa permeabilidade ao longo da estrutura administrativa, né? Então, esse foi o primeiro resultado. O segundo resultado da implantação do planejamento estratégico é a análise de dados, né? A possibilidade de ter dados, de ter informação para produzir conhecimento da administração pública municipal, ou seja, o gestor ele tomar uma decisão com base em indicadores, ou seja, ele tinha esse indicador para tomar uma decisão, e a possibilidade também muito bacana de se produzir relatórios para o controle social, né? Algo que nós detectamos, porque o cidadão, muitas das vezes, ele quer uma informação, mas ele quer uma informação mais rápida, mais singular, do entendimento dele. Nós tínhamos esses indicadores para poder passar para ele e prestar essa accountability, né? Conseguimos fazer, com a implantação do planejamento estratégico, a reforma administrativa, ou seja, excluir processos e demandas de trabalhos que não eram focadas no desempenho da administração pública, que não melhoravam, de fato, a vida do cidadão,
conseguimos fazer essa reforma administrativa. Houve também um exponencial ganho na produção das peças de planejamento da administração pública. Aí eu falo do PPA, eu falo da LDO, eu falo da LOA. Essas peças começaram a ter um caráter muito mais gerencial do que propriamente formal e contábil, como nós enxergamos hoje na maioria dos municípios brasileiros. Começamos a ter um aspecto de indicadores ali dentro dessas peças também, lógico, fortalecendo o controle social. E, por último, eu destacaria um grande resultado, que foi a intersetorialidade. Os gestores e os secretários, eles começaram a perceber, nós citamos isso no nosso artigo, depois o pessoal pode ir lá conferir, que eles começaram a perceber que o meu trabalho na minha secretaria impacta diretamente, positivo ou negativamente, a secretaria do meu colega. Então, eles começaram a perceber que eles não era mais só eu, não era mais a minha secretaria, era o todo. E os indicadores mostravam isso. E mostrava que, citando aí muito o que Matos falava do jogo social, tudo que acontece no jogo social da prefeitura, os indicadores em algum momento mostravam. Por exemplo, se o tempo médio de realização de um processo licitatório demorava, o número de reclamações e o número de demandas da Controladoria Geral e da Ouvidoria subia. Então, ali você poderia fazer uma série de estudos, uma série de analogias. Nós citamos no nosso exemplo aí do artigo um caso de uma chuva que aconteceu no município, e aí o indicador da Defesa Civil, na hora que ele normalizou, impactou o indicador da assistência social, porque foi de uma chuva e a assistência social teve uma demanda também muito grande. Então, foi essa intersetorialidade foi, eu acho que, o marco da implantação do planejamento estratégico. E, como conclusão, eu destaco a importância sempre do gestor público trabalhar por meio de resultado, por meio de dados, né? Então, os indicadores é uma forma disso, de orientar a administração pública municipal, a necessidade de se ter servidores técnicos e capacitados para desenvolver essa visão. E como o professor Cesário brilhantemente falou, ele até adiantou essa minha fala, a influência do líder, né? O líder secretário, o líder prefeito ou a prefeita é importante. E era nítido ver que quando os indicadores eram positivos, os resultados eram positivos, todos ficavam felizes. E quando era negativo, todos ficavam tristes, com medo do que o prefeito ou a prefeita pode falar. Então, a influência do líder, ela é muito importante, ele precisa ser o maior patrocinador e o maior incentivador disso tudo, senão tudo vai ao vento. Então, de forma rápida, para não estourar o tempo, fiz essa explanação geral. Mais uma vez, agradeço a Inovar. Destaco aí para quem está curioso, fazer o download da obra, tá? Nesse site da Editora Inovar. Lá tem o contato do e-mail, tanto o meu quanto do Enoque. A gente se coloca à disposição para debater, para se aprofundar, para tirar mais dúvidas desse tema do planejamento estratégico e que a administração pública municipal ela seja de fato mais efetiva, entregue mais resultados, tenha mais indicadores, tenha essa cultura gerencial cada vez mais forte aí no seu âmbito. Muito obrigado a todos e boa noite. Nós que agradecemos, professor Igor. Estou chamando todo mundo de professor, certo? Mas parabenizar você e ao Enoque, certo? Que também participou aqui com a gente nos comentários. Eu também tive o prazer de conversar com o Enoque por meio das redes sociais, né? Por meio do Instagram, um pouquinho sobre essa pesquisa de vocês, certo? E eu quero parabenizar pela qualidade, e a gente precisa destacar que a gestão pública, quando ela trata por meio de indicadores, a prestação de contas à sociedade, ela se torna muito mais fácil, né, e muito mais plausível para todas as pessoas, porque ela é pautada em indicadores, né, que são claros tanto para a compreensão da população quanto dos próprios gestores públicos. E é nesse sentido mesmo, né, quando a gente começa a tratar os indicadores, eles não estão isolados. Os indicadores da educação, eles não estão isolados lá dos indicadores da assistência social, não estão isolados dos indicadores da saúde, certo? Da infraestrutura. Então são esses indicadores que se interrelacionam e colaboram entre si, eles oportunizam essa qualidade que a gente deseja tanto para a administração pública, certo? E é justamente isso que esse debate que a gente está promovendo por meio dessa obra tem um objetivo, né, de qualificar a gestão pública
de modo que o serviço que chega a cada pessoa, que é a quem realmente interessa a gestão pública, é servir aos cidadãos que estão lá no município, é a esse serviço que, quando a gente fala de indicadores de participação social e de integração das pessoas na política pública, nas empresas, com as parcerias público-privadas, é que a gente consegue promover uma gestão pública de qualidade para todos. Eu vou convidar agora o nosso professor Jorge Luiz para falar um pouquinho aí do trabalho e sobre a sua experiência de compartilhar a organização dessa obra. Confesso a vocês que para mim foi uma honra enorme e eu tenho muito a agradecer à Editora Inovar pela oportunidade de ter aceito a nossa proposta e principalmente agradecer a cada um dos autores que submeteu o trabalho, que foi avaliado e aprovado, pela qualidade das pesquisas que vocês realizaram nos seus diferentes municípios. A gente tem contribuições das diferentes regiões brasileiras e isso mostra que há uma preocupação em qualificar o serviço público, em qualificar a gestão pública, certo? E essa obra ela tem esse objetivo também de disseminar esse conhecimento e tornar cada vez mais acessível. Por isso mesmo é que o nosso livro ele está à disposição gratuitamente no site da editora e a gente convida a cada um dos que passarem aqui em algum momento da live de fazer o download do livro gratuitamente, de compartilhar com os amigos e de construir reflexões sobre essa qualificação cada dia do serviço público que é prestado à população, em que a gente, como servidor público, a gente exerce o serviço, mas a gente também é consumidor, certo? Eu vou convidar agora o nosso professor Jorge Luiz para compartilhar um pouquinho aí da sua experiência e da sua pesquisa também aí voltada para as parcerias público-privadas. Professor? Professor Jorge? O seu microfone está desligado. Pronto. Estão me escutando? Consegue? Perfeitamente. Pronto. Eu só tenho que agradecer também a todos os pesquisadores que aqui contribuíram, né? Foi algo assim fantástico, porque muitas ideias coincidiram, né, aqui entre nós, e que todos que estão aqui apresentando seus trabalhos fizeram uma brilhante exposição e que de alguma forma contribuíram para o crescimento e o desenvolvimento de suas respectivas instituições. Acredito que todos nós temos um certo consenso de que tudo que nós fazemos em termos de pesquisa e estudo é para aperfeiçoar, fortalecer as instituições democráticas. E é isso que nós temos que buscar, preservar, né? Em tudo que nós fazemos, dar esse retorno à sociedade. Porque muito investimento foi feito em nós, de alguma forma, em nossa própria história. E por isso, devemos sempre valorizar todo esse investimento, todo aquele empenho que a sociedade coloca em nós, em descobrirmos soluções, melhorias e aperfeiçoamentos com relação ao serviço público, né? Considerando uma boa administração pública, que sempre coloque em foco o bem-estar das pessoas, não somente valorizar o orçamento, não somente valorizar a licitação, ou qualquer outro tipo de dispositivo administrativo, mas que o foco sempre seja o bem-estar das pessoas, a realização da sociedade, naquilo que mais interessa a ela, que é justamente a vivência de uma democracia, de um momento mais justo, mais solidário. Obrigado. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, professor Jorge Luiz, e dizer da alegria de compartilhar com você mais essa parceria. A gente já fez algumas parcerias em pesquisas justamente voltadas para a administração pública e dizer da alegria de compartilhar a organização dessa obra pela Editora Inovar
e agradecer a cada um dos nossos colaboradores, né, desde a professora Cora, que aceitou o convite para ser autora do prefácio da apresentação da obra, que traz de maneira crucial, né, o que é o eixo dessa obra, que é discutir a cidade, discutir o serviço público lá no espaço municipal, e trazer também essa discussão que tem lá o seu nascimento diretamente ligado ao Programa Nacional de Formação de Administradores Públicos. A gente não pode deixar de vincular o coração dessa obra com esse programa, porque é um programa fundamental para a qualificação das pessoas que estão no serviço público, certo? Muito embora o programa tenha sofrido desafios nos últimos anos em razão do próprio orçamento que é direcionado para a CAPES, mas esse programa é fundamental para a qualificação de como o serviço chega lá às cidades, da qualificação dos servidores que estão lá. E dizer da alegria de compartilhar, de fazer a leitura de cada um dos artigos que compõem essa obra. A gente passou por essa leitura justamente para discutir também a organização, como é que eles seriam apresentados na estrutura da obra, certo? Então tudo isso passou por essa discussão de edição, certo? Juntamente eu, o professor Jorge e a editora, por essa discussão, considerando a contribuição de cada um dos autores relacionado ao olhar sobre a administração pública no espaço da cidade. Então, considerar esse aspecto fundamental da participação das pessoas na administração pública, dos indicadores, né, da gestão pública pautada em indicadores que esclareçam, tanto para os gestores públicos, que permitam um monitoramento contínuo dos resultados que são construídos no dia a dia pela administração pública, bem como permitir aos gestores públicos uma maior eficiência no uso dos recursos. Se a licitação que serve, lá no orçamento, ela serve para fazer chegar um serviço à população, ela demora muito, ela inviabiliza ou ela deixa chegar tardiamente o recurso à população, né? Então todos esses fatores eles são muito importantes para a gente fazer essa discussão sobre a administração pública, e a gente espera continuar esses debates sobre a administração pública no território nacional, que é exatamente o que o livro se propõe, abrir esse debate, e a gente conseguiu contar com a participação de autores de diversas regiões, e é isso que qualifica mais ainda o trabalho que a gente construiu em conjunto, em parceria, essa diversidade de contribuições dos autores, das perspectivas sobre cada uma das realidades que estão no nosso país. E, do mais, a gente só tem a agradecer a participação de cada uma das pessoas que está nos acompanhando, agradecer à editora e a cada um dos nossos autores, e dizer que o livro está à disposição gratuitamente no site da Editora Inovar, certo? Que está aparecendo aí no card embaixo, que é editorainovar.com.br, e desejamos uma boa leitura, explorem, compartilhem com seus amigos, com os grupos de trabalho no serviço público, com esse objetivo de construir cada vez mais uma reflexão, uma discussão sobre a qualificação do serviço que é prestado à população. Esse é o grande objetivo da obra, é fazer chegar a qualidade do serviço público àqueles que mais precisam, que são os nossos clientes, ou melhor, a população de nossa cidade, que é ao mesmo tempo o provedor dos recursos que garantem a execução dos serviços que nós prestamos. Então, mais uma vez, muito obrigado a cada um que participou, e fica o convite aí a visitar o site da editora e fazer o download gratuito do livro. Eu gostaria de abrir um pouquinho a palavra para cada um dos convidados fazer a sua palavra final, a começar pela professora Carla. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, o espaço que a Editora Inovar deu, possibilitando que tantas experiências significativas no campo da administração pública pudessem ser publicizadas, né? E agradecer também, uma gratidão aí aos professores
Luiz Carlos e Jorge Luiz pela condução, né, dessa proposta. Então, fica aqui o meu agradecimento e aos demais autores também por trazer tantas experiências significativas, né, para a educação, a saúde e todas as áreas, né, a assistência social e todas as áreas importantes, né, que compõem um governo. Então, fica aqui meu agradecimento. Obrigado, professora. Professor Francelino. Agradecer demais aos colegas, né? A Carla, o Igor, o Cesário, o Jorge Luiz, Luiz Carlos, que dividiram o momento com todos nós agora, que dividiram os seus saberes, suas experiências, né? E se colocam à disposição para continuar a discussão, né? Dos temas que foram tão relevantes e tão necessários, sobretudo no momento atual que a gente passa, que é tão importante discutir políticas públicas, discutir gestão pública, tá certo? Nesse país que merece essa discussão nesse momento. Agradecer aos demais colegas que não puderam estar aqui, né? Dividem o livro com a gente, né? De alguma maneira, né? Eles estão presentes, se pelos seus artigos, pelas suas ideias e contribuições que estão no livro que a hora a gente apresenta. Tá certo? Agradecer a editora Inovar, né, pela possibilidade de abrir essa discussão, né, que a gente teve, de colocar nossas experiências, tá certo? Agradecer aos alunos, né, da administração pública do Polo de Itapipoca, que nos ajudaram, de alguma forma, a desenvolver essa nossa forma de pensar e de entender a administração pública, não só a nível municipal, mas a nível nacional. Enfim, agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram, né, para que chegasse até aqui, chegar onde chegou. Editor Inovar, professora Cora, né, que é a professora do curso que faz o prefácio do livro, tá certo? Enfim, a todos que, direto ou indiretamente, contribuíram para que esse momento acontecesse de forma tão significativa e oportuna, para que a reflexão seja estendida desse país, para que a gente possa realmente crescer e digamos assim, e refletir sobre os temas, que a gente possa melhorar não só o nosso conhecimento, mas a nossa prática na nossa vida de cidadão e de cidadã desse país tão caro, né, de discussões nesse sentido que se fazem agora. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, professor Igor. Mais uma vez, agradecer a editora Inovar, estendendo os agradecimentos aos organizadores, o professor Luiz Carlos, o professor Jorge Luiz, aos nobres colegas, pela essa aula e essa bomba de incentivo, porque hoje eu sou servidor público municipal e me sinto no dever de transformar a administração pública, né, como eu já falei. Então, que esse livro, né, que pode ser baixado gratuitamente, sirva de incentivo também para quem está nos assistindo, para quem vai nos acompanhar depois, e me colocando à disposição, o Enoque também, para debater, para aprofundar esse tema, e à disposição para trabalhar o que for necessário. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Professor, obrigado, Igor. Professor Cesário. Boa noite. Estão me ouvindo? Primeiro, assim, agradecer, né, ao convite, dizer que eu acredito nessa proposta de conhecimento, de elaboração, de construção de livros. Por quê? Porque aqui é onde a gente junta a teoria e a prática. Imagino autores que não viveram aquilo que escreveu. E aqui nós temos autores, personagens do que está falando. Então, essa propriedade. Já gostaria, assim, de ressaltar que tem uma das pessoas acompanhando a gente aqui, que é o meu amigo Gilmar Magalhães, tem um grande apreço. Ele, na verdade, as pessoas escrevem um livro para ficar famoso. Ele é o contrário. Ele é tão referência na cidade que escreveram um livro sobre ele. Então, é diferente, viu? Aí a honra
Então, meu amigo Gilmar, se Deus quiser, na próxima você estará junto conosco também. E agradecer demais, dar parabéns ao extremo à Editora Inovar, por esse sistema colaborativo, por esse sistema de visão sistemática do conhecimento. Então, agregou conhecimento de todas as regiões do Brasil, levando o que tem de qualidade, o que tem de melhor, de forma propositiva, de forma benéfica à sociedade. Parabéns. Né? E aí um agradecimento especial aos meus amigos aí, dar um abraço aí à minha amiga Carla, né? Conhecendo agora, prazer, depois se comunica mais, o Igor Souza, o Enoque também, que ajudou a contribuir com a obra, né, Igor? É meu amigo Francilino, que é uma pessoa, um grande inovador da educação também, um visionário. Meu amigo Jorge Luiz, que eu sempre tenho orgulho de compartilhar conhecimento e experiência, e a você, Luiz Carlos, que também é o grande idealizador. Um abraço à professora Cora também, né, que ela também faz parte dessa obra, nossa coordenadora do curso de Administração Pública, e um abraço a todos que nos escutam. Por favor, leiam a obra, compartilhem e sugiram melhorias para a próxima, tá certo? Que Deus nos abençoe e até a próxima. Obrigado. Dizer assim que os contatos de cada um dos autores está nos capítulos, então eu estou avançando aqui, né? O professor Igor se colocou à disposição, mas podem entrar em contato com os autores para tirar alguma dúvida, pedir contribuições, convidar para palestrar nos seus eventos. Convidem também nossos autores para fazer essas discussões aí e continuar esse processo de discussão sobre a qualificação da administração pública. Ficamos totalmente à disposição. Agradecer a cada um dos comentários aí, né? Especialmente aí o nosso professor Gilmar, que é colega de trabalho da gente, um orgulho ter compartilhar com a pessoa, a gente que escreve, compartilha o trabalho com um grande profissional que é personagem também, pela sua capacidade de se fazer presente na vida das pessoas. E mais uma vez dizer que nosso livro está à disposição aí para download totalmente gratuito aí no site da Editora Inovar. Fica o convite para visitar www.editorainovar.com.br. Sintam-se convidados, tá bom? Professor Jorge Luiz, sua palavra final. Eu acho que eu já falei demais. Muito obrigado pela oportunidade e peço a todos, né, que a gente coloque em nossas orações as famílias que sofrem, né, pela falta de gestão e administração do nosso país, né. Que Deus abençoe a todos e que seus projetos sejam realizados. Muito obrigado. Até mais, gente. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, obrigado à Editora Inovar, obrigado a cada um dos autores que participaram, e a gente encerra por aqui o nosso momento. Muito obrigado a todos, não esqueçam, o nosso livro está à disposição no site da Editora Inovar. Muito obrigado a todos.